Prezados irmãos e irmãs, eu vos apresento a todos a minha saudação. Que lhes faço neste instante, em nome do profeta do Altíssimo, o nosso santo e querido irmão Aldo, desejando-lhe sempre o bem, a paz e a prosperidade para o seu viver. Vivendo uma vida de amor e consagração ao reino dos céus, tendo a certeza em nossos corações que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E um momento de glória como este, em que mais uma vez aqui nos encontramos reunidos, devemos só gratidão a Deus e ao reino, ao seu reino de glória, a Jesus, à Virgem Maria Santíssima e a todos os santos e anjos dos céus, por mais este momento de glória, por mais esta oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos reunidos diante dele, Deus e seu divino Espírito Santo, de nossa Mãe Maria Santíssima e dos santos e anjos, que a partir de então se encontram presentes em nosso meio, para que todo o trabalho desta reunião seja de conformidade com a vontade dele, Deus, e de toda a sua glória. Que seja assim para a honra e glória de todo o reino dos céus. Eu convido, por conseguinte, os que estão assentados, aos que puderem ficar em pé, nós iremos assim orar, iniciando a nossa santa reunião. Glorioso e onipotente Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, toda honra, glória, louvor, adoração seja dada ao Senhor, ao seu divino Espírito Santo, a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo, por mais este momento em que nós aqui estamos reunidos, cujo objetivo em nossa alma é aprimorar a nossa fé, o nosso amor e consagração, através do trabalho aqui a ser realizado, desde a recepção na porta, aos irmãos, ao coral, enfim, ao trabalho de púlpito. Seja feito de conformidade com a sua santa e bendita vontade, ó Pai, porque nós te amamos, te adoramos e veneramos o seu santo e bendito nome, o seu poder e glória, pela oportunidade que nos concedeste de sermos novamente chamados filhos seus. Ó Pai bendito, toma conta, consagre, abençoe a nossa santa reunião, e aqueles que aqui não estão, mas se estão a caminho ou não puderam vir, o Senhor conhece o coração de cada um, mas desde então, eu entrego em tuas santíssimas mãos esta santa reunião, para a honra e glória de todo o reino dos céus. Amém. Nós iremos cantar o corinho de número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Amen.
louvando a ti, Jesus bendito e Salvador, pois nesta igreja presente o Senhor está, dando vitórias ao teu povo redentor. Ensinando tua vontade, ó Salvador. Agradecemos a ti, Jesus bendito, por esta santa milagrosa, ó Senhor, que me está a santa direção, nos ensinando tua vontade, ó Salvador. Nos ensinando tua vontade, ó Salvador. Nos ensinando tua vontade, ó Salvador. Amém. Prezados irmãos, Igreja Apostólica, antes de nós adentrarmos a nossa mensagem, eu já agradeço a presença de todos, dos estimados irmãos e irmãs, e que a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo
sempre estejam ao seu lado, lhes abençoando e dando-lhes sempre assim esta maravilhosa oportunidade de estar presente em todas as nossas reuniões. Pois sem a sua presença, nada poderia ser feito. Mas a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, que sempre estão a lhes proteger e lhes abençoar, é que assim lhes abençoa, para que sempre estejam presentes. Mas nós precisamos ser assíduos às nossas reuniões. Não pode haver motivos ou que faça-nos desistir de nossa presença nas reuniões. E nós iremos meditar um pouco na palavra de nossa doutrina, cujos ensinamentos contidos nessa escritura, neste meio de comunicação, aonde os estimados irmãos do conselho, fazendo uso do mesmo, eles não fazem nada por si. Eles seguem a risco todos os ensinamentos, conselhos que o nosso santo e querido irmão Aldo prescreveu nestas cartas ao longo do seu ministério. E nós temos uma mensagem que ela vem muito de encontro às nossas necessidades espirituais. Mesmo porque sem o alimento que vem dos céus, que vem de Deus, que vem de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa e do santo e profeta irmão Aldo. Sem esses ensinamentos nada seríamos. E sem os cuidados pessoais e espirituais, para não sermos juízes na vida de ninguém. O título da mensagem: o juízo temerário. Ou seja, um juízo antecipado, sem conclusão de fatos, sem a veracidade dos assuntos, mas aqueles que guardam em seus corações sentimentos que não são bons, que deixa adentrar em seu espírito e moram ali aqueles sentimentos ocultos que é visto através das atitudes, da maneira de viver, mesmo daqueles que se dizem ser apostólicos, mas não o são. Porque se fossem verdadeiramente filhos de Deus, não estariam enquadrados na mensagem contida nesse boletim. Sua vida, seu lar, a sua família, ela teria que viver um verdadeiro paraíso. Mas infelizmente não é isto que tem acontecido. Deixando-se levar pelos cuidados da vida, pela semente do maligno, praticam aquilo que não deveriam praticar.
fazem o que não deveriam fazer. Cada um vive de sua forma. Recebem a mesma doutrina que vem dos céus, que vem de Deus, de Jesus, que vem do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do profeta Santo Irmão Aldo, cujo objetivo principal é formar filhos e filhas para o reino dos céus. Então todo cuidado muitas das vezes se torna pouco diante da semente do maligno, das tentações que estão no mundo, das facilidades em se comunicar. Há anos atrás, poderia-se dizer que havia a roda dos escarnecedores num lugar ou outro. Mas hoje, infelizmente, através da facilidade do meio de comunicação, está em todos os lugares. Mas nós precisamos viver pela fé, pelo amor que temos pelo reino dos céus. Participar de nossas santas reuniões e guardar em nossos corações os ensinamentos, mensagens edificantes, que só nos faz o bem, que traz vida para o nosso espírito, sabedoria para nós, para discernirmos o que é bom e o que é ruim. E cuidar particularmente de cada um de nós, de nossa vida, do nosso ser, do nosso espírito, que é o bem maior que Deus, o nosso Pai, requer de cada um de nós. E não ficar fazendo juízo deste ou daquele. Todos que assim agem não estão no caminho certo. Precisa de uma meditação, de um exame de consciência, para ver até onde está indo a sua precipitação quanto a julgar a vida do próximo. O juízo temerário. Chama-se juízo temerário o julgamento apressado, arrogante, baseado em expressões, em informações de segunda mão, em maledicência e no ouvir, e no dizer, ouvir dizer. Da mesma forma que ouvi dizer, ouvi falar, enfim. Aí vai proliferando a fofoca, o desdizer da vida alheia. Faz juízo antecipado. Comete pecado antecipado também. Mas dizem estar com a verdade. Participam das reuniões, enfim. Para o julgamento não ser temerário, e a sua motivação precisa ser trazida à tona e examinada. Por trás do juízo podem estar a inveja, o ciúme e a competição e o desejo de vingança. O mandamento de Jesus no Sermão da Montanha é claro: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós.
E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, não vê um pequeno cisco, uma coisa minúscula que está no seu próprio olho, mas enxerga o defeito que está no seu próximo. Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esta palavra de Jesus corrigiram aqueles homens que tinham este péssimo costume, pois o egoísmo frio leva o ser humano a não ver e nem suspeitar de seus defeitos, mesmo os graves, e aguçar a vista para descobrir e exagerar os pequenos defeitos dos outros. Não julgueis para que não sejam julgados. Não julgueis com intenção severa, desfavorável e de provocação, a fim de não teres igualmente a Deus como juiz severo para convosco. São Paulo deixou um alerta, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes que seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. São Tiago nos afirma: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. São Lucas complementa: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Nosso santo irmão Aldo assim nos aconselhou através deste boletim no ano de 2006, irmãos. Assim dizendo: um dos péssimos costumes do ser humano e que tem prejudicado a santificação e a vida de nosso povo é o mau costume de cuidarem mais da vida dos outros, com comentários e fofocas, do que a sua própria vida. Este mau hábito gera uma inimizade, descontentamento e tem magoado muita gente. A doutrina de Jesus e do Consolador ensina que cada um deve cuidar melhor da sua própria vida, da sua conduta, do seu falar, dos seus negócios e de sua família. Se cada um cuidasse só de sua vida, tudo seria melhor. Não haveria inimizades, nem fofocas, nem intrigas, nem mágoas, nem guerras, e muito menos política, que só geram divisões e problemas graves na sociedade e na família. A missão que Deus deu ao homem é de promover a paz, a união, perseverar na fé e viver feliz com todos. Nunca ficar olhando, comentando e criticando a vida do seu próximo, pois cada um é responsável pelos seus atos e serão responsabilizados por eles diante da justiça divina.
A Santa Vó Rosa, quando ainda estava na terra, sempre ensinava o seu povo o seguinte: sejam simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Ser simples como uma pomba é ser manso e humilde de coração, não ser orgulhoso nem soberbo, mas saber respeitar o seu semelhante, tratá-lo com dignidade, bondade, respeito e atenção. Esperto como uma serpente quer dizer o seguinte: ao perceber o perigo, a serpente foge e procura um lugar seguro. Portanto, o Filho de Deus, ao perceber uma conversa ou um comentário, se é perigoso e pode criar sérios problemas, corta a conversa com educação, sai imediatamente do laço que lhes foi armado. Há tantos assuntos bons para serem conversar, fatos importantes que edificam a fé e enobrece a existência do fiel a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Entretanto, o que sempre deve ser evitado são os comentários, fofoca e juízo temerário da vida de outras pessoas. Nunca comente com ninguém particularidade de sua própria vida, de alguém de sua família, do seu círculo de amizades, pois isto é perigoso e traz graves consequências para quem comenta e para a pessoa cuja vida está sendo devassada. Assim se expressou o Santo Irmão Aldo. Eu lhes afirmo com convicção e segurança: sigam estes meus conselhos se quiserem evitar problemas, perturbações e inimizades. Sejam prontos para ouvir e tardio para falar. Cuide bem de sua vida, se consagrem, isto é, se dedique a fazer o bem e procurem sempre o melhor para si. E com isto evitarão estarem cuidando da vida do seu semelhante. Assim saberão respeitar os direitos de todos. Portanto, se não puderem ajudar, não atrapalhem. Este é o meu conselho para que tenham uma vida feliz, abençoada e repleta das bênçãos de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Nosso Senhor Jesus nos trouxe a vida espiritual, onde somos agraciados com muitos privilégios, mas também incumbidos de grandes responsabilidades que apontam para um dia de juízo em que seremos individualmente julgados por Deus e recebermos o galardão de acordo com o teor de nossas obras e de nosso coração. Nosso Senhor nos ensina, em primeiro lugar, que não devemos estar prontos para condenar as faltas de nossos companheiros de caminhada, mas antes olharmos para a nossa própria fragilidade e assim aprendermos a ser misericordiosos com o próximo, ajudando-o a levar suas cargas. Jesus não está proibindo o uso da razão, iluminada pela verdade,
para discernir o bem do mal e condenar as más obras, pois à igreja foi dada tal autoridade para exercício da disciplina que honra e dignifica o Filho de Deus. Por isso a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos aconselharam que devemos ser humildes, prudentes, sábios, observadores e praticantes da santa doutrina e disciplina, sempre considerando o amado e amando uns aos outros, como irmãos, na caminhada em direção ao mesmo objetivo, que é o reino dos céus, comparecendo-nos e prontos para ajudarmos, compadecendo-nos e prontos para ajudarmos nas fraquezas alheias, bem como sermos ajudados em nossas próprias fraquezas. Prezados, nós iremos refletir um pouco nesta mensagem, mas eu irei logo a seguir fazer uma nova mensagem que se diz respeito à juventude apostólica. Mas amanhã nós teremos um tempo maior, então nós iremos estar refletindo um pouco mais nas duas mensagens. Mas o que nós podemos observar, através das palavras contidas nesta mensagem, é que, em primeiro lugar, precisamos nos consagrarmos ainda mais. Não achar que já está bom. Eu sou corista, eu sou músico, eu sou regente, eu sou membro da igreja, eu sou pastor, eu sou obreiro. Enquanto nós vivermos na terra, enquanto Deus, o nosso Pai, e seu Divino Espírito Santo nos conceder vida, necessário se faz que, além da oração, nós precisamos nos vigiar muito, cuidar desse ser, desse espírito. Por que não dizermos do nosso corpo, que é a morada do mesmo? Guardando os ensinamentos que nos foi dado e nos foi deixado ao longo do longo ministério do nosso santo querido irmão Aldo, que cumpriu fielmente aquilo que a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, lhe pediu. E ele disse: tudo o que a senhora pedir eu farei, e serei fiel. Assim ele fez, deixando o exemplo de sinceridade, de verdade, de consagração, de sabedoria, para que nós guardássemos em nossos corações tudo aquilo que esse servo de Deus nos ensinou. Acima de tudo, não sermos juiz de nada, porque não temos capacidade nem mesmo de contar os fios de cabelo que temos na cabeça. Quanto mais olhar a vida do próximo, o defeito do próximo, o que está acontecendo com a vida do próximo, ore por ele. Peça a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo por ele. Não fique fazendo juízos precipitados daquilo que não sabe, ou que se julga saber mais do que os outros. E aqueles que assim o fazem, estão andando para trás, em vez de subir os degraus da santidade rumo aos céus,
Se já havia subido alguns degraus, está voltando no primeiro ou no térreo. E se continuar assim, poderá ser apanhado por uma doença, por uma luta qualquer, que nós estamos vivendo na face da terra, estamos sujeitos a tudo. E a tudo. Se assim não fosse, Jesus não teria dito: eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, nós estamos sujeitos às tentações porque o inimigo está aí. Bate a porta. E se deixarmos entrar? Só um pouquinho. O pouquinho que eu falo, é a pessoa muitas das vezes comete um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã. E na verdade não existe pecadinho, tudo é pecado. E a somatória disso tudo é a condenação da alma. A perca da sua salvação. Se viveu 10, 20, 30, 40 anos, mas ainda não se converteu. E vive a julgar a vida do próximo, dos seus familiares, do amigo de trabalho, na escola, enfim. O que lhe restará? Quando Deus, o nosso Pai, e seu divino Espírito Santo pedir a sua alma, como ficará? E ele, Deus, dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí dirá: mas Senhor, eu frequentei a igreja, eu falei em seu santo nome. Aí não adianta mais, porque o juízo já está feito. E Deus, o nosso Pai, a sua justiça, ela tarda, mas não falha. É por isso que nós precisamos guardar todos os ensinamentos contidos nesses boletins. É um grande tesouro para nós, para nossa alma, vir às reuniões, ouvir os hinos, a mensagem, guardar em seus corações. Se vem de encontro à sua necessidade, amém, se arrependa e peça perdão a Deus. Se não, parabéns, pois está vivendo uma vida consagrada ao reino dos céus. A segunda mensagem traz como título a juventude apostólica. O Dia do Jovem é comemorado no Brasil anualmente em 13 de abril. A juventude é uma das fases mais importantes da vida, pois é nesta faixa etária onde o ser humano passa a apresentar a maturidade diante da vida e a ter consciência de seus atos e ações. Este é o momento chave para começar a construir o futuro que o jovem terá quando for adulto. Este período geralmente é marcado por algumas decisões que ficam para a vida toda, como a afirmação de sua fé pelo batismo nas águas, a escolha do cônjuge para a formação de uma nova família, a escolha da profissão, o trabalho para a sua subsistência, enfim, a consolidação como cidadão e filho de Deus. Os jovens precisam da convivência dos grupos para se integrar de forma correta à sociedade, como a família, pais, irmãos, a educação e a formação profissional, o aprendizado e relacionamento social, a igreja, convivência com os outros jovens na busca dos mesmos ideais e fé. Aproveitando a oportunidade de servir a Deus nos dias de sua mocidade, como obreiro apostólico, coristas, músicos, regentes ou até mesmo como pastor. O jovem necessita do apoio de seus pais, dos irmãos, amigos e da igreja, para ir se tornando uma pessoa cada vez mais
responsável e segura de seus atos. Podemos afirmar que, se for uma pessoa de bem, responsável, será aceita pela irmandade na igreja e pela sociedade. Agora, se for uma pessoa rebelde, irresponsável, que não aceita o conselho e orientações, não respeita os direitos dos outros e aflige as leis, será punida pela sociedade e pelas leis de Deus. Assim está registrado em Eclesiastes. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Será feliz o seu coração nos dias de sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Em carta, São Paulo dá recomendações e conselhos a Timóteo, a quem determinou que servisse em Éfeso, dizendo assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ao dizer não desprezar a juventude, não é só valorizar o jovem com suas experiências, vitalidades e utilidades para o Senhor. Esse jovem precisa dar lastro, ou seja, precisa ter um viver modelo. São Paulo menciona ser modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Desse modo, Timóteo era encorajado a não olhar para a situação aparentemente problemática, mas com toda diligência buscar por exemplo para os irmãos com um viver íntegro e correto diante de Deus e dos homens. Amado apostólico seguramente confiava que, tendo Timóteo esse tipo de viver e boa conduta, procederia o reconhecimento pela igreja o valor daquele jovem. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre amaram e valorizaram nossos jovens, os orientando e aconselhando a serem humildes, sinceros, perseverantes na fé, a servirem a igreja, ter uma conduta firmada no amor, na pureza e no bem, pois o seu futuro será recompensado e abençoado por Deus e por seus santos. Eles alertaram para tomar cuidado com as ilusões e tentações que o mundo oferece. Como diz nosso hino, parece ser algo bom, mas não passa de armadilha, justamente para tirar o brilho da juventude e do seu futuro. Jovem, sejam o apostólico verdadeiro, consagrado, respeitador, colaborador e participe dos trabalhos da Igreja Apostólica com amor e fé. O ministério do coral e o ministério de obreiros e pastores são ótimas oportunidades para que você integre e socialize com seus irmãos, servindo ao nosso Deus e a nossa amada Igreja Apostólica. Amados irmãos e irmãs, jovens pertencentes à nossa igreja, gostaríamos que todos soubessem que vocês representam uma das grandes glórias da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Desde o início desta igreja, a Santa Vó Rosa ficava muito feliz quando um jovem ou uma jovem começavam a frequentar as nossas reuniões. Ela
com amor de mãe, deles se aproximavam e com muito carinho dialogavam, sondando seus corações com seu dom de discernimento. E percebendo neles alguma necessidade ou carência, tanto material, física ou espiritual, e então com palavras brandas e usando todo o carisma que sempre possuíam, sem forçá-los ou obrigá-los a nada, mas com toda a singeleza, os consolava, aconselhava e os ensinava as regras de um bom viver, suprindo neles todos os seus anseios e necessidades. E com caridade e misericórdia, e com a sua graça e bênção, e a de Jesus, nosso Senhor, a qual ela sempre conseguia conquistar os corações dos jovens, sempre se preocupando com o bem de todos eles, e com a grande esperança de torná-los bons obreiros e bons coristas para ajudarem na obra apostólica nesta terra. Lembre-se também, amados jovens, que as últimas palavras que a Santa Vó Rosa, em seu corpo físico, ela proferiu, dizendo, naquele 26 de outubro de 1970, foram pensando no bem-estar de nossos jovens e dizendo à missionária Odete o seguinte: Dona Odete, olha para o outro lado da estrada, há uma casa grande de madeira à venda no meio de uma chácara. Se pudéssemos comprá-la para trazer aqui, uma vez ou outros nossos coristas e os nossos jovens, para nesse lugar cheio de eucaliptos, com um ar tão bom. Amados jovens, foram estas as últimas palavras que a Santa Vó Rosa disse em seu corpo físico, provando-nos sua preocupação e amor tão imensa, que sempre teve por todos e especialmente pelos nossos jovens. Irmãos, este mesmo conceito de carinho e caridade sempre esteve com o Santo Irmão Aldo. Nós sentíamos bem de perto o amor profundo que ele possuía por todos nós, como verdadeiro pai, e principalmente sempre amou e se preocupou em ajudar e cooperar com a salvação dos jovens. E ele sempre nos dizia: vão chegar os dias nos quais será muito difícil salvar a mocidade, porém eu tudo farei diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, para ajudar meus jovens apostólicos a vencerem todos os pecados e serem bons servos de Deus nesta Santa Igreja Apostólica. Amados, esta luta nós sabemos que o Santo Irmão Aldo enfrenta até hoje, e vemos que ele continua muito vitorioso, pois graças a Santa Vó Rosa e a todo o poder celestial da Virgem Maria e de Jesus nosso Senhor, ele tem conseguido manter nesta igreja uma grande quantidade de jovens, servos do Consolador, e muitos ainda eles irá salvar e trazer para conosco no convívio apostólico, para o bem de todos e para a grandeza e grande prosperidade desta igreja. Jovens apostólicos, amem de coração a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e sejam fiéis, pois assim fazendo, receberão sempre deles todo amparo e proteção. Honrem e sejam fiéis à santa doutrina e à nossa disciplina, pois vieram dos céus para o nosso bem e a nossa vitória como povo de Deus.
e da Igreja dos Céus. Prezados, uma mensagem muito linda, direcionada principalmente aos jovens, mas a toda a igreja. Nós, como pais, as mães, somos os grandes responsáveis por ajudar o nosso santo e querido irmão Aldo a manter a juventude na igreja. Está difícil? Sim, nunca foi fácil, pois o mundo está aí, com muitas ilusões, com muitas ofertas, para tentar de uma forma ou de outra, iludir até mesmo aqueles que servem a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ele, Santo Irmão Aldo. Mas é com fé e confiança que nós assim continuaremos a vencer. Prezados, nós temos mais um hino a ser apresentado pelos estimados irmãos do coral, e o nosso tempo ele já se foi. Mas amanhã eu convido, por gentileza, os estimados irmãos a estarem todos presentes, e assim meditaremos um pouco mais nessas duas mensagens. Amém. Nós iremos ouvir pelo coral o CS de número 247. Aldo é o seu nome. O
Amém. Pesados, chegamos ao final de nossa santa reunião. Aldo é o seu nome, profeta é o seu galardão. E esta palavra de fé, de consolo, ela já está chegando a muitos corações. Não só neste país chamado Brasil, mas em muitos locais do mundo. Mas, custe o que custar, demore o tempo que demorar, a incumbência é em levar esse nome glorioso, e o da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, aos confins da terra. E o juízo divino, ele só se dará quando toda a humanidade tomar conhecimento deste Santo de Deus. Então vale a pena ser apostólico. O seu trabalho como músico, como corista, enfim, continuemos nesta luta, abracemo-nos esta causa justa, levando esta palavra de consolo e de carinho a muitos corações. Sabemos que muitos são aqueles que ouvem o nosso programa radiofônico Hora Milagrosa, que assistem às nossas reuniões online. Então, o número de apostólico, ele é muito maior daquilo que nós imaginemos. E que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em um tempo muito breve, irão trazer essas pessoas mansas e boas de corações para o nosso meio. Eu reforço mais uma vez os meus agradecimentos a todos, que a Santa Vó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, assim os abençoe grandemente. Amém. Eu convido por conseguintes que estão assentados a ficar em pé. Nós iremos orar para finalizarmos a nossa santa reunião. Bondoso e valente coração, santo profeta Irmão Aldo, anjo de Deus entre nós, grande é o seu amor por nós, pela humanidade. Tudo fez enquanto conosco esteve, e hoje nos céus ainda mais, pois ouve as nossas orações e assim a leva até o trono de Deus, o nosso Pai, porque faz parte integrante do reino dos céus e olha por nós. Ó profeta santo de Deus, nós estamos finalizando mais uma reunião, o qual o Senhor, juntamente com santos e anjos do reino dos céus, se fez presente, está presente nesse instante, para ouvir as orações, as petições que esses seus filhos estão fazendo. E o Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa, com nossa Mãe Maria Santíssima, a grande colaboradora para que o reino dos céus voltasse novamente a existir na face da terra. Ó Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, Mãe de Jesus, o Divino Mestre, aceita a nossa sincera adoração e glorificação à Senhora, ó nossa Mãe espiritual, que a Senhora, juntamente com o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, fez novamente o reino dos céus voltar a existir na face da terra, ao iniciar esta obra gloriosa de fé e caridade, obra da Igreja Apostólica, que nós, como seus representantes nos dias atuais, aqui estamos mais uma vez. Querida avó, leve, pois, até o nosso Pai, o nosso único Deus e Senhor Todo-Poderoso, as nossas orações, para que sejamos ouvidos, as lutas, as dificuldades, o dilema da vida, tudo seja mais fácil de ser vencido. E alguns de teus filhos escreveram alguns nomes com sinceridade em seus corações, mas com fé, tendo assim um objetivo
de que o reino dos céus possa visitar essas pessoas, esse lar, esses nomes que aqui estão, se encontram doentes, internados, enfim, aonde eles estejam, que as suas mãos santas, ó vó, a mão do Senhor Santo e modo possa os alcançar, concedendo-lhes alívio das dores, das enfermidades, enfim. Se estão com dificuldade no emprego, ó vó, conceda-lhes, pois, uma porta de emprego, abençoando-os mesmo, concedendo assim esta paz. Querida avó, nós te louvamos, adoramos e glorificamos o seu santo e bendito nome por tudo que fez, por tudo que faz, pelas bênçãos, pelas paz que nos concede, e também por mais esta santa reunião aqui realizada. Santíssima Avó Rosa, Santo Profeta Hermonaldo, Virgem Maria Santíssima e toda a corte celestial, receba, pois, o nosso sincero louvor, adoração e glorificação por tudo, por mais esta santa reunião. Vó, entrego, pois, encerrada por esta santa reunião, que foi para a honra, glória, louvor e adoração de toda a corte celestial, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.